Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no nosso Bíblia Fácil, as 3 mensagens angélicas. Esse é o tema da temporada toda, né? 15 encontros falando sobre cada um dos temas que estão dentro das 3 mensagens angélicas. E você é meu convidado para estudar, se aprofundar nesse tema junto com os meus amigos aqui no cenário. E você está gostando? Você tem aprendido? Você não conseguiu acompanhar os primeiros episódios? Esse é o 4. Então você pode ir lá no youtube.com/Bíblia Fácil. Os 3 episódios anteriores já estão lá. Ou no ntplay.com. É a nossa plataforma de streaming. Você vai encontrar lá o espaço do Bíblia Fácil. E estão todos os episódios, esses 3 dessa temporada que já passaram. E os das temporadas anteriores também. Está tudo lá para você. E eu quero dar boas-vindas aqui aos meus amigos mais uma vez. Já estamos juntos há 4 semanas, né? Daqui a pouco a gente já não tem mais formalidade, a gente já se torna amigo. Aliás, eu quero agradecer ao pessoal do Espaço Viva por receber os nossos convidados, cuidar bem deles lá. Obrigado, Raul. E a gente vai hoje para mais um tema da nossa série, As 3 Mensagens Angélicas. Eu só quero fazer uma pequena recapitulação antes da gente entrar no tema de hoje. Nós estamos estudando aquela que é a verdade presente para o nosso tempo, né? Nós vimos que logo após as 3 mensagens angélicas, a gente encontra a mensagem da volta de Jesus. Então, nessa sequência profética que João construiu, inspirado por Deus, logicamente, ele falou da mensagem que tinha que ser pregada para o mundo nesse último período e, em seguida, ele diz: depois de terminada a pregação desse evangelho eterno, então vem o fim. Então nós estamos estudando algo que é extremamente relevante para o nosso período. E o tema de hoje é o que é temer a Deus, que é um dos temas de dentro da primeira mensagem angélica. Na semana passada nós estudamos sobre o evangelho eterno, que está ali bem no comecinho da primeira mensagem, e hoje nós vamos estudar sobre esse que é outro tema dentro do Evangelho. E para começar a estudar a Bíblia, para a gente ler a Bíblia, nós vamos orar para pedir o Espírito Santo para estar conosco. Senhor Deus, muito obrigado pela vida, obrigado pela promessa de enviar o Consolador, de enviar o Espírito Santo, e nós pedimos por Ele agora, para que Ele atue em nossa mente, para que o Espírito Santo guie as nossas palavras, os nossos pensamentos e possamos chegar à verdade bíblica que o Senhor deixou aqui neste livro. Pedimos a tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Pega aí tua Bíblia, teu caderninho, tua caneta, para ir anotando as ideias. Quem sabe as suas dúvidas, né? Nós temos o nosso Instagram, que é o @BíbliaFácil. Entre em contato conosco lá, a gente não consegue responder todas as pessoas, mas quem sabe a gente acaba conseguindo responder você também, tá bom? Vamos ler as 3 mensagens angélicas, estão lá em Apocalipse 14, do versículo 6 até o versículo 12, tá bom? Aqui nessa tela está até o versículo 8, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, em casa na sua Bíblia, nós vamos colocar aqui na tela também. Começa assim: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Dá só uma pausa aí. Nós já vimos essa primeira parte das 3 mensagens angélicas, tá bom? Então você de casa, a minha intenção ao longo dessa temporada é que nós terminemos aqui os 15 encontros sabendo o que significa cada parte das 3 mensagens. Então, nos 3 episódios anteriores, nós exploramos essa primeira parte aqui da primeira mensagem angélica. E agora continua. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, ou deem glória, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa e na mão,
também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Nós lemos hoje em outra versão, né? A gente tinha lido, se eu não me engano, na semana passada, na revista e atualizada. Hoje a gente leu aqui, se eu não me engano, essa versão é a Nova Versão Internacional ou outra parecida com essa. Muito bem, e hoje nós vamos pegar um trecho da primeira mensagem. Já vimos essa primeira parte, e esse primeiro anjo, ele tem 3 imperativos: temer a Deus, dar glória e adorar. Aqui na outra tela, ó. Temer a Deus. Então vamos ler aqui, para a gente relembrar, tá? A partir daqui dos 2 pontos, do que o anjo diz, porque a gente já viu essa primeira parte. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos nos concentrar em temer a Deus. Primeira coisa que a gente precisa saber é que temer a Deus é diferente de ter medo de Deus, ok? Em casa aí está claro isso. Temer a Deus no sentido bíblico não é ter medo de Deus. A gente não precisa ter medo de Deus. Nós vimos isso na semana passada, falamos sobre o amor de Deus. E a gente não tem que ter medo de quem a gente ama, não é? A gente aplica isso, inclusive, para a educação dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam nos amar e não ter medo de nós, né? Tem um filósofo antigo, da época moderna, ele diz, o Maquiavel, né, ele dizia, ensinando para os príncipes ali no seu livro O Príncipe, ele dizia que o príncipe, é melhor que o príncipe seja temido do que seja amado. Porque, segundo ele, você trai as pessoas que você ama, mas você não trai as pessoas que você tem medo. Bem, não sei se ele tem tanta razão assim, mas do ponto de vista espiritual, a gente não precisa ter medo de Deus, porque Deus, diferente do que podem ter nos ensinado na infância, não é aquele que está lá no céu só esperando o momento de nos castigar. E às vezes as mães, com boa intenção, ensinam isso para a gente, né? Não faz isso porque Deus castiga. Não faz isso porque Deus castiga. E a gente vai ficando assim, nossa, Deus deve estar no céu assim, esperando a hora de eu errar para Ele me castigar. Não é assim que a Bíblia apresenta o nosso Deus. Deus está para nos salvar. A missão de Jesus é salvar aquele que está perdido. É lógico que quando nós escolhemos nos rebelar contra Ele, quando nós escolhemos nos afastar dEle, nós escolhemos as consequências das nossas escolhas. Mas temer a Deus não é ter medo de Deus. Então, o que significa temer a Deus? Como eu falei para vocês, na primeira mensagem angélica, tem 3 imperativos de Deus: temer a Deus, dar glória a Deus e adorar a Deus. Esse aqui é o tema de hoje, esse aqui é o tema da semana que vem, e esse aqui é o tema da outra semana. Vamos lá, o que é temer a Deus? Primeiro, é um imperativo. Ou seja, não é uma opção. Eu posso ou não temer a Deus. Eu posso ou não dar glória a Deus. Eu posso ou não adorar a Deus. Se você se colocou dentro do cristianismo, então você compra o pacote inteiro. A sua opção é não fazer parte do cristianismo. Mas se você se tornou um cristão, então você deve temer a Deus, deve dar glória a Deus e adorar a Deus. E isso é um trabalho do Espírito Santo em nós, né? A Bíblia diz em João, Jesus falando que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Então, o trabalho do Espírito Santo nos levar a fazer essas coisas. Eu quero apresentar aqui alguns exemplos de personagens bíblicos que temeram a Deus, algumas passagens bíblicas que falam sobre temer a Deus. Jó temia a Deus. A Bíblia diz que ele era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 8. Foi inclusive contestando essa afirmação que Deus fez sobre Jó, que Satanás fez aquele desafio, né? Mas será que Jó teme a Deus debalde?
Eu acho que eu coloquei esse texto aqui para vocês. Não, não foi aqui. Tem algum PowerPoint que eu coloquei esse texto, mas depois a gente volta nele. Satanás diz assim, será que Jó teme a Deus debalde? A palavra debalde é a tradução da palavra hebraica Hinam, que é assim, será que Jó teme a Deus sem interesse? E aí Satanás diz, tira tudo que ele tem, o Senhor abençoa ele, o Senhor dá riqueza para ele, o Senhor dá saúde, família, tira tudo que ele tem para ver se ele não vai te amaldiçoar. E a história de Jó é maravilhosa, né? Tem até que me cuidar, porque eu gosto tanto da história de Jó, é capaz de eu ficar o programa todo com vocês aqui e não dar o conteúdo. Mas aí Deus diz, vai lá, pode tirar as coisas. E depois de tirar os bens, depois de tirar os filhos, que para mim foi a maior dor de Jó, né? Depois de tirar a saúde de Jó, a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus. Ele temia a Deus sem interesse. Não importava o que Deus desse para ele ou deixasse de dar, Jó continuaria temendo a Deus. E o temor de Jó para Deus envolvia obediência, envolvia devoção, né? Envolvia submissão, tudo isso envolvia o temor de Jó a Deus. A expressão temer a Deus e suas variações aparecem várias vezes na Bíblia. Você vai encontrar desde Gênesis até Apocalipse essa expressão. Vamos ver algumas aqui, tá bom? Salmo 2, né? E nos salmos não tem capítulos, cada salmo é independente. O Salmo 2 e o versículo 11. Salmo 2, versículo 11. Kaique, você encontrou? Salmo 2, 11. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com temor. Muito bem. Olha, veja como é interessante o que a Bíblia faz aqui, ó. Ele diz, adorem a Deus com temor e exultem com tremor. Então, aqui tem uma diferença clara entre tremer diante de Deus com uma espécie de medo e temer a Deus, né? O Salmo sempre faz uma referência ao Antigo Testamento, lógico, ele está no Antigo Testamento também, mas ali o período do Pentateuco, quando o povo estava, por exemplo, recebendo os 10 mandamentos, que os trovões estavam lá, a voz de Deus, eles dizem assim para Moisés, Moisés, fala você com a gente, né? Fala você porque a gente está com medo de Deus. Não é assim que Deus quer que a gente se sinta. Então, o Salmo 2:11 fala para a gente servir ao Senhor com temor. Agora vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 12. Lá no Novo Testamento, Hebreus, vamos ler os versículos 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, temer a Deus tem a ver com a adoração, nós vimos aqui. E eu quero dar uma pausa, porque eu sempre me preocupo com os nossos amigos que estão lá em casa, que estão nos assistindo, se está ficando claro para você o que a gente está falando aqui. E eu sei que nós temos aqui quase 1 hora de programa, mas mesmo assim, para falar de todo o conteúdo, às vezes é pouco tempo. Eu quero mandar para a sua casa esse material aqui, que é o nosso guia de estudos da Bíblia, guia Bíblia Fácil Apocalipse, e aqui tem esse conteúdo que eu estou falando para vocês. Essa revista, né, um guia de estudos em forma de revista, ela tem quase 100 páginas. Eu falei para você no outro programa, são 93 páginas. É um livro, né? E ele vai para a sua casa sem custo algum. Sabe por quê? Por que a gente consegue mandar um material desse, de qualidade? Não é aquele papel jornal, não. O papel é muito bom, você vai conseguir guardar por muito tempo. Por que a gente consegue mandar para a sua casa sem cobrar nada de você? Porque nós temos os Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança são pessoas que fazem doações financeiras regulares e que sustentam tudo isso aqui. Mais da metade da Novo Tempo é sustentado pelos Anjos da Esperança. E a gente quer mandar isso para você graças a eles. Então você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Quando você mandar a mensagem, vai voltar um link para você, clica nele, preenche o formulário
e envia para a gente, é só esperar. Ou entra agora no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Qualquer pessoa pode pedir, qualquer pessoa, e vai receber, não importa o lugar que você more no Brasil. Fora do Brasil, a gente só pode enviar o PDF, que também está lá no site. Mas a física, sim, qualquer lugar do Brasil chega para você. Vamos continuar. Então, o temor a Deus aparece em vários locais da Bíblia. Vamos ver se eu coloquei mais aqui. Muito bem, então já falei para vocês, temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Ninguém precisa ter medo de Deus. Bem, nós podemos e devemos temer a Deus pelos seus atributos. Pelos seus atributos. Vamos ver alguns textos bíblicos. Salmo 33, 8 e 9. Abre aí sua Bíblia. Salmo 33, 8 e 9. Salmo 33, 8 e 9. Sumaia, você está no Salmo aí já? Salmo 33, 8 e 9. Que toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Muito bem, então aqui nós temos um motivo bíblico para temer a Deus. Nós tememos a Ele porque Ele é o nosso Criador. E amigos, nós estamos vivendo num tempo que essa característica divina de ser o Criador tem sido muito contestada. Aqueles que frequentam a universidade, talvez você esteja falando com alguém que está aí no seu curso universitário, ou no seu mestrado, doutorado, ou até na escola mesmo, na educação básica, a gente sempre enfrenta isso, né? Quando estão ensinando sobre a evolução, a ideia que querem passar para a gente é que evolução é ciência e criacionismo não é ciência. Como se a evolução já tivesse sido provada e o criacionismo não. Tanto o criacionismo quanto o evolucionismo são dois modelos de explicação, mas não tem provas de nenhum deles. De nenhum deles. Você tem que ter fé para crer na criação e tem que ter fé para crer na evolução também, porque não tem prova de nenhum dos dois, né? Mas quando a gente esquece que Deus é o nosso Criador, nós perdemos muito, porque os primeiros 11 capítulos da Bíblia são a base, o fundamento para todo o restante da Bíblia. E se Deus não criou a terra como Ele diz que criou ali em Gênesis, então a gente perde o resto da teologia toda, né? Então a gente precisa temer a Deus, porque Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Isso é claro na Bíblia. Não dá para ser cristão e evolucionista. Você tem que escolher um dos dois. Né? Você está me ouvindo aí? Não dá para ser cristão e evolucionista, porque um cristão crê na Bíblia. E a Bíblia está dizendo aqui muito claramente, ó, Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, um motivo para temer a Deus é porque Ele é o nosso Criador. Nós também temos que temê-lo porque Ele é santo. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Logo depois dos Salmos. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Macalister, você está aí em Provérbios 9, 10? Pode ler para a gente? Capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Muito bem. Então aqui a gente tem vários elementos nesse versículo, né? Primeiro que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio aqui pode ser aplicado nos dois sentidos, tanto no sentido de início, quanto no sentido de fundamento, né? A gente diz assim, o princípio da Novo Tempo é a pregação do Evangelho. Então, o fundamento do Novo Tempo é a pregação do Evangelho. Então, o temor do Senhor é o fundamento da sabedoria, mas também é o princípio da sabedoria. Quem quer ser salvo, quem quer ser sábio, precisa temer a Deus. Pode até haver inteligência sem o temor a Deus, mas não sabedoria. Porque inteligência é a capacidade de você adquirir conhecimento, de gravar coisas, de fazer contas matemáticas, de saber de filosofia e tal. Você pode ser inteligente para isso, mas usar essas coisas para o bem,
usar essas coisas para o benefício dos outros e de si mesmo, exige sabedoria. Então, sabedoria é a capacidade de você usar as informações para o bem. A gente vai ver aí na história muita gente inteligente que usou a inteligência para o mal. Por exemplo, quem criou a bomba atômica usou uma inteligência gigantesca para lidar com átomos e tudo mais, para o mal, né? E tem tantos outros exemplos aí. Mas olha aqui, a gente teme a Deus porque Ele é santo. E amigos, a santidade de Deus deveria ser um tema para a gente pensar muito. Porque tem muita gente hoje tratando Deus como se Deus fosse o brother do lado, assim, porque não entende a santidade de Deus. Na nossa infância, não na do Kaique, né? Porque o Kaique ainda está quase na infância, né? Mas na nossa infância aqui, tinha uma cantora que chamava do cara lá de cima, né? Vocês lembram, né? A gente ouve por aí, tá? O cara lá de cima, é o meu brother, não sei o quê e tal. E a gente parece que perdeu a noção da santidade de Deus. Os anjos, lá em Isaías, capítulo 1, fala sobre isso, né? Os anjos, quando se aproximam de Deus, eles cobrem o rosto, cobrem o corpo e dizem santo, santo, santo. E às vezes a gente se aproxima de Deus assim como se Ele fosse qualquer um assim, que eu falo com Ele do jeito que eu quero, eu digo o que é que Ele tem que fazer e Ele me serve, né? A gente inverteu as coisas. Hoje, antigamente, na Bíblia é assim, nós servimos a Deus, mas hoje está mais ou menos assim, Deus serve a nós. Então, eu gosto disso aqui, então Deus vai gostar também. Não, eu prefiro isso aqui, então Deus vai preferir também. Não, o meu estilo de vida é esse, não importa o que a Bíblia fala. Então Deus tem que aceitar. E a gente esqueceu completamente da santidade de Deus. Deus é santo. E como santo, Deus precisa ser respeitado e temido, né? Nesse sentido de reverenciado. Olha esse outro texto aqui, Abacuque capítulo 1, versículo 3. Deixa eu ler aqui na tela. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Falando sobre a santidade de Deus. E isso aqui reforça o que a gente estava falando. Amigos, você de casa, deixa eu falar com você. É completamente contraditório você cultivar o mal e dizer que você adora a Deus. E a gente tem visto isso por aí. Gente que cultiva o mal, gente que pratica coisas que a Bíblia diz que não é para praticar, diz assim, não, mas eu sou de Deus. Né? E essas pessoas, elas se apossaram de Deus, assim. É como se Deus estivesse sentadinho no banco dizendo assim, Deus, eu gosto disso aqui, o Senhor vai gostar também, hein? Deus, eu prefiro isso aqui, o Senhor vai preferir também. E a gente esqueceu que Deus, os olhos de Deus são tão puros que Ele não pode ver o mal. O mal é ofensivo a Deus. Deus nunca vai se acostumar com o mal e Deus nunca vai ser conivente com o mal. O mal é ofensivo aos olhos de Deus. Todas as vezes, pela eternidade, que Deus se encontrou com o mal, aquilo foi ofensivo para Ele. E a gente não pode fazer por menos, né? Porque os olhos de Deus são puros. Agora a gente ainda não respondeu a pergunta, o que significa temer a Deus? A gente já viu que a gente teme a Deus pelos atributos que Ele tem. A gente viu que o temor a Deus era uma das coisas que fazia com que Jó tivesse toda aquela santidade que ele tinha. E eu quero terminar esse bloco aqui voltando para a história de Jó, para que a gente possa começar a responder essa pergunta. Vai comigo para Jó, por favor. Fica antes de Salmos, no capítulo 1. Jó, no capítulo 1. Aqui tem um detalhe da história de Jó que eu acho que nos ajuda a começar a compreender o que significa temer a Deus. Nós temos aí no começo do capítulo, Jó capítulo 1, versículo 6, é aquela conversa de Satanás com Deus lá no céu. Depois Satanás faz o desafio a Deus de que Jó, na concepção dele, temia a Deus por interesse, só porque era abençoado e tal. Aí depois Deus autoriza que Satanás venha e toque em Jó, toque ali nos bens de Jó. E aí vem as tragédias, uma atrás da outra, né? Primeiro vem no capítulo 14, no versículo 14, um mensageiro que diz que os bois foram levados, foram roubados.
No versículo 16, vem um outro mensageiro e diz que caiu fogo dos céus e queimou as ovelhas. No versículo 17, diz que vieram os caldeus em 3 bandos e atacaram os camelos e levaram embora. E aí no versículo 18, a pior de todas as notícias, os filhos e filhas estavam num banquete, a casa caiu sobre eles e todos morreram. Agora o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o que está no versículo 21, melhor, versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amigos, na cabeça de Jó, quem tinha feito tudo aquilo com ele era Deus. Tanto que ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Jó nunca soube daquela conversa no céu, nunca. Então na cabeça dele era Deus que estava fazendo aquilo com ele. Mas mesmo pensando assim, a Bíblia diz que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. E ele adorou a Deus. Temer a Deus é a gente estar tão submisso a Ele, que não importa o que aconteça, nós continuaremos com Ele. E esse é um aspecto, amigos, que é triste no cristianismo hoje. Porque a gente tem um cristianismo de interesses, muitas pessoas. Eu vou para a igreja porque eu quero bênçãos. E eu quero essas bênçãos. Como se a gente tivesse um cronograma para Deus. Deus, são esses milagres aqui que eu quero. Aí Deus não faz o que a gente quer e muitos abandonam a Deus. É uma relação comercial. Deus me presta um serviço e se Ele não me prestar o serviço que eu estou querendo que Ele me preste, eu não quero mais conversa com Ele. Mas não é assim que funciona numa relação de amor. Uma relação de amor é assim, olha, eu quero me devotar àquela pessoa se devota a mim e a gente vive numa relação de amor. É assim com Deus. Então eu quero desafiar vocês, desafiar você de casa, que o seu temor a Deus seja esse temor que Jó tinha. Se Deus te der tudo o que você quer, você está com Ele. Mas se Deus permitir que as coisas aconteçam de maneira diferente do que você quer, você vai continuar com Ele, porque o seu interesse não é nas bênçãos de Deus, o seu interesse é em Deus. E se Ele te abençoar, maravilha. Mas se Ele não te der o que você quer, você continua temendo. Vamos para o intervalo? A gente volta já já com esse assunto. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. O intervalo é rapidinho, né? A gente já voltou para continuar o estudo da Bíblia. E eu quero começar esse bloco lembrando a você que existe um material didático para você acompanhar os assuntos que nós estamos apresentando aqui. Aqui, nesse guia de estudos, é o Bíblia Fácil Apocalipse, tem esse conteúdo que eu estou apresentando para vocês e tem mais coisas também. Aqui é uma revista, um guia de estudos em formato de revista com 93 páginas, material grande, com muita explicação, para você se deliciar com o conhecimento da Bíblia. Por exemplo, eu estou aberto aqui no capítulo 10, uma besta que sobe do mar. Esse vai ser um dos nossos temas aqui no Bíblia Fácil, nessa temporada das 3 mensagens angélicas. Está aqui para você estudar, tá bom? Então, você pode pedir pelo WhatsApp agora. Manda uma mensagem. Tá aí, está aparecendo na sua tela. Se é muito rápido para você guardar no seu celular, tira uma foto da tela agora. Tira uma foto para você guardar esse número e mandar uma mensagem para a gente, tá bom? Tem um quadradinho aparecendo aí no canto da sua tela, não é? Preto e branco. Isso é um QR Code. Você vai abrir a câmera do seu celular, como se fosse tirar uma foto. Aí aponta a câmera com o aplicativo da foto aberto. Aí vai aparecer um link em cima do seu celular, assim, da tela. Clica nele, aí vai abrir o formulário, você preenche e envia para a gente e a revista vai para a sua casa sem custos. Ou você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica e escolher lá a revista, marca que pediu pelo Bíblia Fácil, tá bom? E a gente vai enviar para a sua casa sem custo algum, graças aos Anjos da Esperança. Vamos continuar? O que significa temer a Deus? Vamos responder essa pergunta aqui. A gente já viu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente viu isso lá em Provérbios e agora a gente está vendo aqui no Salmo 111, versículo 10.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. E eu quero chamar a atenção para isso. O temor do Senhor não é um conceito abstrato. Até porque no pensamento hebraico, eles não tinham esse pensamento abstrato como tem um pensamento grego, por exemplo. No pensamento grego, é um pensamento abstrato, por isso que a gente tem toda aquela filosofia grega, aquele negócio meio etéreo, assim, sem muita solidez. No pensamento hebraico, eles sempre traziam um conceito que tinha uma reverberação prática. E aqui, o salmista está dizendo que o temor do Senhor deve ser praticado, ou seja, alguma coisa que acontece no nosso dia a dia. Deuteronômio 13, versículo 4, diz assim: sigam o Senhor seu Deus e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvido à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Em Deuteronômio 13, 4, nós temos uma ligação que a gente vai encontrar em outros lugares da Bíblia, e a gente vai ver daqui a pouco, que é a ligação entre o temer a Deus e o guardar os mandamentos. Nós vimos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, vimos que tememos a Deus porque Ele é santo, mas o que significa na prática temer a Deus? Na prática temer a Deus, Moisés está nos explicando, temer a Deus é guardar os seus mandamentos, ouvir sua voz, ser fiel a Ele. Então, não dá, gente, para a gente dizer assim, eu temo a Deus. E se você perguntar no Brasil, sair na rua no Brasil, dificilmente você vai até encontrar um ou outro que vai dizer assim, não creio em Deus. Mas, no geral, a nossa população é cristã. E aí você vai chegar na rua e dizer, você teme a Deus? Temo. Você tem temor a Deus? Tenho temor a Deus. Se você for num bar, pessoal bebendo cachaça, levanta a mão quem teme a Deus. Todo mundo vai levantar a mão, não, eu temo a Deus. Só que a gente armou uma dicotomia entre o que a gente diz e o que a gente faz. Mas na Bíblia não tem isso. Na Bíblia, temer a Deus é guardar os seus mandamentos. E a gente está vendo isso aqui. Olha o que diz o Salmo 19. Isso aqui é lindo, gente. Vocês sabem que o Salmo, ele é uma poesia, né? O livro dos Salmos é um livro poético. O livro de Cantares, o livro de Provérbios, Jó também, a maior parte é uma poesia. E na poesia hebraica tem uma figura de linguagem chamada de paralelismo poético. É assim, olha, a frase de cima é repetida de outro jeito embaixo com o mesmo conceito. Agora leiam comigo o Salmo 19, de 7 a 9. Diz assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha que paralelismo lindo. Está aqui em paralelo a lei do Senhor, o testemunho, os preceitos, os mandamentos, o temor do Senhor e os juízos. Na poesia hebraica, tudo isso significa a mesma coisa. Ou seja, temer a Deus é guardar seus mandamentos. Temer a Deus é guardar os seus preceitos. Temer a Deus é respeitar a lei do Senhor. Pode falar, pode falar. Pastor, aqui em Eclesiastes 12, verso 13, tem uma estrita ligação do temor com a obediência aos mandamentos. Tá? Aqui, de tudo que se tem ouvido, o fim é, ou a suma, né, em outras traduções. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Obrigado por você ter falado isso aí, porque nesse versículo tem uma coisa que é mais forte que essa aqui, Macalister. Aqui, ó, tem o paralelismo, certo? Deixa eu ver se esse é o próximo. Esse é o próximo, ó. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se ouviu, ele acabou de ler, vou reler aqui, a conclusão é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. No hebraico, essa letrinha I é um vav, tá? E ninguém é obrigado a saber hebraico, eu também não sei, eu uso recursos, né? Mas é um vav. E o que esse vav diz? Ele explica o que vem antes. Então é como se fosse assim, ó, uma outra tradução possível.
de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é esta: temam a Deus, ou seja, guarde os seus mandamentos. Então, esse texto, Marcalista, ele só precisava dele, né? Para quem crê na Bíblia, só precisava dele. Então, não dá para a gente dizer assim, eu temo a Deus, mas eu não quero guardar os seus mandamentos. Eu temo a Deus, mas os mandamentos não... E a gente encontra muita gente por aí, não, os mandamentos são coisas do Antigo Testamento. Não, os mandamentos não devem ser guardados. Não, Deus pregou o mandamento na cruz. Veja, aquilo que a Bíblia fala sobre, lá em Gálatas, né? Que Deus pregou na cruz, foram os escritos de dívida. Está escrito na Bíblia lá isso. E o que é um escrito de dívida? É como se fosse uma promissória. É assim, olha, eu vou comprar... Hoje não tem mais isso, né? Vocês são empresários, não tem mais negócio de promissória, né? Mas antigamente, né? Na época do Joey, né? Assim, quando o Joey era criança, aí tinha a promissória. Quando você fazia? Você ia comprar lá na vendinha, não tinha dinheiro para pagar, você assinava uma promissória, né? Aquela promissória dizia assim, ó, no fim do mês eu vou pagar. Aí no fim do mês você ia lá, pegava todas as promissórias e pagava a sua dívida. Lá em Gálatas, quando Paulo fala dos escritos de dívida, ele estava falando de promissórias. É como se antes de Jesus, todos os pecados tivessem sido perdoados por promissória, né? Baseados no sangue do Cordeiro. Quando Jesus morreu, ele pegou todos os escritos de dívida e cravou na cruz. Está tudo pago, está tudo pago. Portanto, temer a Deus significa guardar os seus mandamentos. Gente, onde é que estão os mandamentos de Deus? Êxodo capítulo 20. Você pode abrir comigo lá rapidinho? A gente não vai ter tempo de estudar cada um dos mandamentos. Aliás, você de casa, você quer estudar os mandamentos com calma? Nossa temporada anterior, a temporada da Procura da Verdade, tem um tema só sobre a lei de Deus. Mas vamos passar rapidinho por eles aqui. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher e tudo mais. Então aqui estão os 10 mandamentos de Deus. Então vamos traduzir isso aqui. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Assuma o mais importante: tema a Deus, ou seja, guarde os seus 10 mandamentos. E aí eu pergunto para você, não precisa me responder, pergunto para você de casa também, se temer a Deus é guardar os seus mandamentos, você tem temido a Deus? Você de casa, você teme a Deus? E temer a Deus é guardar os mandamentos. Pode falar. Pastor, nesse guarde os seus mandamentos, não incluiria também todas as 613 leis do Pentateuco dadas por Moisés? Então, você está falando daquelas 613 que fizeram sobre o sábado específico, os fariseus, porque tem, naquele período intertestamentário, né, entre Malaquias e Mateus, os fariseus preocupados com a guarda do sábado, para deixar tudo bem guardadinho assim, eles fizeram 613 leis sobre o sábado. Não podia cuspir no chão, não podia andar mais de 1 quilômetro e tal. Então, essas foram leis dadas pelos fariseus. Agora, se você está falando sobre as leis mosaicas, então envolve-se a lei de saúde. Por exemplo, a lei de saúde é uma coisa importante. Porque a gente fala dos mandamentos de Deus, a gente pensa nos 10, que é a lei moral. Mas tem mandamentos sobre a lei de saúde, né? Você vai lá em Levítico 11, você tem lá os animais que são puros, os animais que são impuros. Você tem as aves que são puras, as aves são impuras, os peixes que são puros, os peixes que são impuros, está tudo lá em Levítico 11. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos, né? Você tem leis de saúde também, você tem leis de relacionamento, envolve tudo o que Deus falou, né? Você tem razão, Kaique, é mais amplo do que apenas os 10 mandamentos, mas a gente
levo os 10 mandamentos porque esses são aqueles que são mais contestados. Aliás, nem todos, né? É mais o 4, que você não vai encontrar ninguém aí dizendo assim, agora você pode desonrar seu pai e sua mãe. Agora você pode matar, você pode adulterar, né? O mundo por aí diz assim, não, você guarda 9, agora deixa só um de lado. E aí esquece o que Tiago, capítulo 2, versículo 10 diz, quando você quebra um, você é culpado de todos. Né? Então são os 10 mandamentos, mais as leis de saúde, essas coisas todas. Muito bem, vamos para frente. Aqui tem uma coisa que a gente precisa entender, diante do que a gente estava falando até agora. Não existe oposição entre graça e lei. Você já ouviu por aí? É comum assim, talvez você que está entre pastores aí, você escuta assim, não, o importante é a graça, a lei não tem mais tanta importância, o importante é ter fé. Não, mas o que eu faço não tem, o importante é ter fé em Deus, mas o que eu como, o que eu visto, o que eu falo, os lugares que eu frequento não tem importância. A gente ouve essas coisas por aí, né? Gente assim, graduada, né? Gente que, teólogos, gente que são gente que é doutor em teologia, dizendo, não, graça é uma coisa e lei é outra, né? Esses dias eu escutei alguém dizer, não, você não pode falar de lei quando está falando de graça. Mas por que não? Parece que uma coisa exclui a outra. Sabe quando foi que surgiu essa separação entre graça e lei? Não foi com a Bíblia. Vamos fazer aqui uma rapidinha retrospectiva filosófica do mundo. Vocês já ouviram falar de Platão, né? Platão tinha a sua teoria da partição entre físico e espiritual, né? Lá a sua dicotomia entre físico e espiritual. Para Platão, tudo que era verdadeiro, bom, tudo que era realmente valioso, estava no mundo espiritual, no mundo das ideias. E quando alguém cometia algum tipo de erro lá no mundo das ideias, recebia um castigo. E qual era o castigo? O corpo. Então vinha para cá e o corpo, segundo ele, era a prisão da alma. Né? A prisão da alma. Então o corpo era uma coisa ruim. Tudo que era físico era ruim. Então isso era muito forte no mundo antigo. Né? Platão dividia muito bem. O que era espiritual era bom, o que era físico era ruim. Um discípulo de Platão, chamado Plotino, desenvolveu isso na filosofia antiga. E aí depois de Plotino, você tem um teólogo da igreja chamado Santo Agostinho, né, o Agostinho de Hipona, que era discípulo, que admirava Plotino. Então, na teologia de Santo Agostinho, Plotino e, portanto, Platão entraram com força. E Santo Agostinho fazia muito essa diferenciação entre graça e lei, entre o que era espiritual e o que era físico. E aí a gente tem mais na frente, na Reforma, um homem, foi um grande reformador chamado Martinho Lutero. Só que antes de ser um reformador, Martinho Lutero era um monge agostiniano. Então ele bebeu de Agostinho. E na teologia de Lutero tem muito clara essa divisão entre graça e lei. E nós somos herdeiros da Reforma Protestante. Então no pensamento protestante atual tem essa ideia muito forte ainda de divisão entre espiritual e físico. Não, o importante é ter fé, o que você faz não tem nada a ver. Mas para a Bíblia, não existe divisão entre graça e lei. Para a Bíblia, não existe divisão entre fé e obras. E é só a gente ir lá em Tiago, né? Me mostre a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé através das obras. Né? Uma fé sem obras é morta, né? Tiago diz, me mostre as suas obras sem fé e eu te mostrarei a minha fé através das obras. É isso que ele diz. Então, a Bíblia toda fala isso. Se você olhar, por exemplo, Romanos, que é um tratado sobre justificação pela fé, os 3 últimos capítulos é só falando sobre coisas que você tem que fazer. Gálatas capítulo 5, Paulo está falando sobre a graça de Deus. Em Gálatas capítulo 5, ele tem uma série de coisas que são proibidas para quem recebeu a graça de Deus. Então, não existe separação entre graça e lei. A graça de Deus, a mesma graça que perdoa a gente, transforma a gente. Porque se a graça te alcança e não te transforma, não foi a graça de Deus que te alcançou. Aí a gente olha para Paulo, por exemplo. Paulo era um perseguidor da igreja, encontrou a graça de Deus, mudou. A mulher adúltera de João 8 encontrou a graça de Deus, mudou. Pedro era um homem violento, impetuoso, encontrou a graça de Deus, mudou.
João era o filho do trovão. Encontrou a graça de Deus, passou a ser o discípulo amado. Então, a graça de Deus sempre nos encontra e nos transforma. Sabe, se a graça de Deus encontrar você, você vai ser diferente. E não existe essa separação entre graça e lei. Portanto, vamos revisar aqui. Temer a Deus é respeitá-lo, como um filho respeita um pai. Temer a Deus é reverenciá-lo. E ter reverência para com Deus não é só você chegar na igreja e ficar caladinho, falar baixo, não é isso. É você aceitar a vontade dele sobre sua vida. Temer a Deus é reconhecer que ele é criador e santo. Temer a Deus é venerar o seu santo nome. E a gente só venera a Deus, a nenhum ser humano, vivo ou morto, a gente só venera a Deus. Temer a Deus é afastar-se do mal, do pecado. E temer a Deus é obedecê-lo. E a gente olha para essa lista, a gente fica olhando para a gente dizendo assim, nossa, é muito, eu não consigo, a minha natureza é ruim, eu de vez em quando eu faço coisa que não devia, como é que eu vou conseguir alcançar tudo isso? Calma, porque quem coloca o temor de Deus em nós é Deus, né? Deus nos leva à obediência. Amigos, eu tenho tanta gratidão a Deus, porque se não fosse Ele, eu não seria pastor. Você também não, Macalister. Nenhum de nós seria cristão, porque é Deus quem nos pega do local que nós estamos e nos leva para o local que Ele quer que nós estejamos. Dá uma pensadinha na sua vida. Se não foi assim que Deus fez com você. Se não é assim que Deus faz, olha, filho, você estava afundado no pecado. Você estava diante da morte. Deus foi lá e resgatou você. Deus deve ter feito isso com você também. Ou se não fez, Ele quer fazer. Ele quer resgatar você da morte. E a gente pode confiar que Ele vai nos ajudar. Nós temos vários exemplos de pessoas que temeram a Deus. Já mencionei a história de Jó. Nós temos também a história de Paulo. A história de Abraão. Abraão temeu a Deus e quando Deus disse assim, sai da tua terra, ele foi embora. Né? Aqui nós temos que o verdadeiro temor a Deus gerará uma vida de obediência incondicional. E agora resta o desafio. Como é que a gente lida diante com as coisas da Bíblia? A gente aprende, coloca em prática. Eu tenho certeza que vocês já conheciam isso que eu falei, mas talvez eu esteja falando para alguém que pela primeira vez entendeu que temer a Deus é obedecer os seus mandamentos. E até hoje pensava que temia a Deus de verdade, mas descobriu hoje que estava enganado. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que para Deus o tempo de ignorância não é contado. Então, se por acaso você descobriu hoje na Bíblia que falta alguma coisa ainda para que você realmente tema a Deus, é hora de você entregar a vida e dizer, Senhor, entra urgentemente, para de bater na porta, a porta está aberta. Entra e faz a transformação. Se você em casa descobriu que você ainda não teme a Deus como Ele gostaria, como Ele espera, essa é a hora. É a hora de você entregar sua vida a Jesus. E nunca é tarde. Enquanto há vida, há esperança de ser salvo. Sabe, você está aí olhando para mim, depois de 1 hora de estudo sobre o temor a Deus, e talvez você esteja dizendo assim, ah, pastor, isso não é para mim. Veja, não é para ninguém. Se for necessitar de merecimento para a gente levar uma vida de temor a Deus, ninguém vai levar, porque ninguém merece o amor de Deus. Mas Ele é o maior interessado em nos levar ao temor a Deus. E sabe quem é o maior beneficiado? Não é Ele, é você, sou eu. Quando a gente entra numa vida de temor a Deus, as consequências espirituais positivas vão inundando a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa, temendo a Deus, você vai sentir uma alegria, uma felicidade, uma paz que você nunca sentiu na vida. É o que Eclesiastes 12 falou. De tudo que se tem ouvido, o mais importante é tema a Deus e guarde seus mandamentos. Chegou a hora de decidir. E essa hora não é comigo. Essa hora é com você e Deus.
Deus está aí esperando a sua decisão. Diga para Ele o que você vai decidir enquanto ouve essa música. Tudo que eu criei foi pra você. O vento que eu soprei fez você viver. E um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz, mas o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu? Agora então lhe vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Toda vez que olho pra você, percebo a obra-prima que eu criei e vejo em cada traço que um dia desenhei. Eu quero ver você viver feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Que mensagem linda, não é? Esse é o nosso Deus, não muda. O mesmo Deus que lá no Éden disse assim: Adão, onde você está? O mesmo Deus que salvou Manassés. O mesmo Deus que buscou João, Pedro, Paulo, quer buscar você também. Deus não mudou. E porque Ele não mudou, a salvação não mudou. E porque Ele não mudou, nós podemos ser salvos. Você sabe que no final de cada Bíblia Fácil eu apelo ao seu coração.
Porque todas as vezes que a gente entra em contato com a Bíblia, a gente tem que tomar uma decisão. E eu chamo você para tomar uma decisão agora, de temer a Deus, como Ele espera que você tema. Essa é uma mensagem presente, uma verdade presente. Vamos orar? Senhor, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor entre nele e nos ensine o verdadeiro temor. Nós queremos obedecer a Tua palavra, Senhor, obedecer aos Teus mandamentos. E por isso, nós nos colocamos à Tua disposição. Faz em nós o trabalho que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém.